Bem, turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Estamos na semana 2. Nessa semana vamos aprender a como construir nossos primeiros programas. Na aula passada, nós vimos como resolver problemas com o uso do computador, né? Em que basicamente nós falamos que nós estávamos diante de um problema, pensávamos na solução, né? Desenvolvíamos o algoritmo, o passo a passo, mas depois tinha que implementar o programa utilizando uma linguagem de programação. E a partir dessa semana, nós iremos trabalhar dessa maneira, né? Nós iremos estar diante de um problema, desenvolver o algoritmo e codificar esse algoritmo, esse passo a passo, utilizando uma linguagem de programação. E a linguagem que nós iremos utilizar é a linguagem Python. Eu sei que muitos de vocês já devem ter se perguntado, mas por que Python? Por que iremos utilizar essa linguagem? Eu listei aqui algumas características da linguagem que nos motivaram a isso. Primeiro, por ser uma linguagem simples para iniciantes. Por quê? Porque ela possui sintaxe clara, né? Ela permite escrever a lógica de programa sem perder tempo com os detalhes da sintaxe da linguagem. Outro ponto, ela possui 2 modos de operação. Nós vamos ver ainda nessa aula como trabalhar no modo edição e no modo interativo, né? O modo interativo é aquele que você vai testar os comandos e já obter as respostas sem você precisar fazer o código-fonte por completo. Além disso, ela possui alta produtividade. O que é isso? É que com Python você precisa de menos linhas de código para desenvolver sua lógica de programação, se comparado com outras linguagens como Java e C. E também tem muitas bibliotecas inclusas, né? Então, se você precisar fazer a conexão com o banco, trabalhar com interface gráfica, você já tem, ela já dá suporte para essa funcionalidade. Bastante documentação e é uma comunidade bastante colaborativa. Então, você vai encontrar muita coisa falando sobre Python. Outro ponto é que ela suporta vários paradigmas, né? Então, ainda nesse curso, nós vamos falar sobre paradigmas de uma linguagem. E basicamente nesse curso nós vamos estar trabalhando com o paradigma estruturado. Mas ela suporta paradigma também orientado a objeto funcional. Também falamos na aula passada que ela é uma linguagem de uso geral, né? Então você pode desenvolver com Python programas para, por exemplo, desenvolvimento web, computação gráfica, computação científica. Ela não tem um nicho específico, né? Como algumas linguagens são melhoras para desenvolvimento web, né? Foram criadas para isso. Não. Python é uma linguagem de propósito geral. E a linguagem Python, ela está bastante popular, né? Então, empresas como Globo.com, o próprio governo federal, né? Dropbox, Instagram, YouTube, o MIT, certo? O Firefox. Então essas empresas estão utilizando o Python para desenvolver os seus projetos. Além do nosso curso, se vocês quiserem aprender mais, né, eu selecionei aqui alguns outros cursos, né, que vocês podem se cadastrar e aprender mais, né? Os melhores cursos de Python estão em inglês, mas eu destaquei aqui esses dois. Esse primeiro aqui, ele tem a sua versão em português. Ele é bastante interessante, porque você vai aprendendo de forma interativa. Tem também o MIT, que você pode acessar através do site Veeduca. Você vai se cadastrar na plataforma e aí você vai selecionar o curso Introdução à Ciência da Computação. Esse aqui ele é dublado, certo? Só que é uma versão bem antiga do curso, eu acho que data de 2008. Mas tem uma versão mais recente do curso nesse endereço, só que é em inglês, tá? Então, utilizaremos Python como a nossa primeira linguagem de programação, certo? Porque programar é o quê? É a lógica de programação mais sintaxe, certo? E como o Python, o foco é na lógica básica de programação, você aprender a programar em Python, tranquilamente você vai aprender a programar em qualquer linguagem. E por enquanto, as ferramentas que iremos utilizar é o Python 3.4, que você vai fazer um download a partir da sua página oficial.
Eu não vou demonstrar aqui como instalar um Python, mas é super simples. Você vai selecionar lá a opção de download e ele tem um instalador para o Windows. Mas eu deixei para vocês um tutorial aí no material suplementar como ensinando o passo a passo de instalar o Python para o Windows. E junto com essa versão vem a IDLE do Python, né? Que é uma interface de desenvolvimento integrado. Então a gente não vai precisar instalar mais nada, né? Nós vamos utilizar, por enquanto, somente a própria IDLE do Python. Existem muitos termos nessa área de programação, né? Vocês vão aprender durante o decorrer do curso. Um deles é o IDE. O que é o IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Como eu já falei para vocês no slide anterior, nós iremos utilizar a IDLE do Python. Isso vocês podem estar usando em casa, porque vocês vão estar com notebook, o Python instalado no notebook de vocês. Mas se de repente vocês tiverem sem um notebook, estiver na internet e quiserem estar utilizando o Python, tem alguns ambientes interativos, como o Python Tutor, que ele é um ambiente que você coloca o código, né, e ele vai simular a execução. Tem esse outro site aqui também, que não é apenas para Python, mas para qualquer linguagem. Você consegue executar o código da linguagem, são interpretadores para as linguagens. E também o nosso livro interativo, né, que a gente está utilizando. Inclusive, o material dessa aula de hoje foi basicamente a única referência que eu utilizei. Agora vamos falar um pouco mais sobre o processo de construção de programa. Então, gente, para criar programas, né, a engenharia de software, ela diz que o processo de criar programas também é chamado de processo de desenvolvimento de software, certo? E ele é comumente dividido em fases, certo? Como se fosse um processo de produção, em que cada fase são produzidas informações. A primeira fase do processo de desenvolvimento de software é a fase de análise, né? Que consiste em analisar o problema. Nessa fase, você vai descobrir o problema a ser resolvido, tentar entendê-lo da melhor forma possível, né? Tentar extrair o máximo de informação, ter o máximo de entendimento sobre o problema. Se você vai desenvolver um problema para controle de pacientes, você tem que entender da logística lá do hospital. Se você vai desenvolver um software para o sistema de folha de pagamentos, você vai ter que entender também de contabilidade dos processos lá da folha de pagamento, certo? Se você quer desenvolver um software educacional, por exemplo, para ensinar matemática, você vai ter que entender lá dos conteúdos da matemática para poder estar implementando no seu programa. Depois de entendido o problema, nós iremos levantar os requisitos. Essa fase também é chamada de especificação. Nela você vai descrever exatamente o que o seu programa vai fazer. Você não vai se preocupar aqui como é que o programa vai funcionar, né? Você vai se preocupar com o que ele vai fazer. Ele vai descrever todas as entradas, as saídas e como elas se relacionam, certo? Depois de descrever tudo o que o sistema irá fazer, nós vamos criar um projeto. É a próxima fase. Nessa fase, você vai formular a estrutura global do programa, né, certo? Você vai desenvolver o seu algoritmo que atenda aquelas especificações da fase anterior, certo? Você vai fazer o seu passo a passo, certo? Desenvolver a sua lógica de programação. Você já fez o projeto da sua solução e agora você precisa implementar o projeto, certo? Nessa fase, você vai traduzir o algoritmo, né, em uma linguagem de programação. Nesse curso, nós vamos utilizar a linguagem de programação Python. Depois da implementação, que também é chamada de codificação, né, esse processo de escrever um algoritmo em uma linguagem de programação, temos os testes, né, que é a fase que você vai depurar o programa, certo? Para ver se ocorre algum erro na execução do seu programa. Se houver algum erro, que também são comumente chamados de bugs,
Esses erros precisam ser localizados e corrigidos. Esse processo de localizar e corrigir erro é chamado de depuração ou debug. Então, essa fase de teste, né, é basicamente para você procurar pontos de falhas no seu programa, tá? E a sexta e última fase é a manutenção do programa, certo? Porque um programa, ele nunca está terminado, né? Eles evoluem ao longo do tempo. Por quê? Porque a tecnologia muda, então o sistema ele vai ter que acompanhar a tecnologia, né? De repente o seu cliente ele necessita de novas funcionalidades no seu sistema, né? Então ele vai levantar novos requisitos, novas especificações, e aí você vai ter que projetá-las e implementá-las, certo? Temos aqui um exemplo prático desse processo de desenvolvimento de software, certo? Então, o problema seria um programa que somasse dois valores, né? Então, na fase de análise, o usuário, ele deseja visualizar a soma de dois valores. Então, foi entendido isso, né? Na fase de especificação, nós selecionamos as entradas de dados, os dois valores a serem somados. Qual é a saída? A soma de dois valores, né? E o resultado que vai ser exibido na tela é justamente o resultado da operação da soma de A mais B. Na fase de projeto, que você vai projetar a sua solução algoritmo, basicamente os programas, eles seguem o funcionamento básico de qualquer programa, ele está baseado nessa tríade aqui, né? Entrada de dados, você faz um processamento sobre esses dados e gera uma saída. Então, qual é a entrada de dados para o nosso problema? São dois valores quaisquer. Qual o processamento? Executar a soma de dois valores com o operador mais. Então, vai ser a soma, por exemplo, de dois valores quaisquer, A e B, certo? E a saída é o resultado da soma, que será exibida na tela para o usuário. Então, aqui é o seu passo a passo. Você vai receber dois valores, você vai somá-los e vai mostrar para o usuário. Entrada, processamento e saída. Então, antes de começar a codificação na linguagem de programação, vamos escrever aqui um rascunho do algoritmo para a gente se concentrar na lógica de programação, certo? E não na linguagem. Então, o algoritmo é da seguinte forma. Primeiro, passo 1. Escolher dois valores para A e B. Passo 2, calcular a soma. E passo 3, escrever o resultado da soma. Então, já está projetado o nosso algoritmo. Vamos passar cada instrução dessa para o Python, certo? Iremos fazer o processo de tradução. Aqui nós descrevemos, já pensamos logicamente, certo? Lógico, se eu quero somar dois valores, eu preciso que o usuário me informe esses valores, e aí eu somo esses valores e escrevo o resultado na tela. O processo de traduzir esse algoritmo para a linguagem Python, ele vai ser um processo linha a linha, certo? Então, quando eu venho aqui no passo 1, escolher dois valores para A e B. Então, como que eu faço isso em Python? Calcular a soma. Como é que é feito isso em Python? Então, é traduzir cada um desses comandos aqui, cada uma dessas instruções, para a sintaxe da linguagem Python. Então, vimos aula passada o que é sintaxe da linguagem, né? A sintaxe, ela me dita as regras de construção de uma determinada instrução, certo? Então, para cada uma dessas, eu tenho uma forma de escrever, eu tenho que seguir, né? Seguir essas regras de sintaxe. Agora eu vou apresentar o Python para vocês. Como eu já falei para vocês, para utilizar o Python, nós vamos utilizar a IDLE do Python, certo? Vamos programar diretamente nessa interface aqui. Então, quando você carrega o programa, ele vai ficar nessa tela aqui. Esse símbolo aqui, maior, 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 é o prompt da IDLE,
informando que ela está pronta para receber comandos. E aí você já pode codificar. Por exemplo, um programa para imprimir Alô Mundo Python na tela seria da seguinte forma: o comando de impressão é esse. Você tem que colocar também abre parênteses, e aí uma frase você coloca entre aspas simples ou entre aspas duplas. Aí você vai digitar a frase: alô, alô, alô Mundo Python, certo? E aí você dá enter, ele vai executar. Pronto, está feito o seu primeiro programa, parabéns. Agora voltando ao nosso probleminha da soma, eu preciso de dois valores, então coloco aqui que A igual a 2, por exemplo, informo por Python que B igual a 3, certo? Aí eu faço que soma é igual a A mais B, ok? Fiz a soma. E aí eu vou imprimir o valor da soma. A soma é 2 pontos, vírgula, soma. Pronto. E aí está o resultado da soma. Bem simples, né? Então aqui nós temos a solução, a implementação do nosso problema na linguagem Python. Isso aqui nada mais é do que um programa, certo? Escrito em Python, né? Ou um script escrito em Python. É o nosso código-fonte. Cada uma dessa é uma instrução, é um passo a passo, certo? Então, cada comando desse, cada instrução, o interpretador Python, ele vai analisar e vai executar, ok? Essas instruções aqui especiais, que estão com essa cerquilha, elas são comentários, né? São instruções em que o Python ele vai ignorar, elas servem apenas para o leitor, certo? Você quer comentar alguma coisa no seu código, você coloca em comentário. Existem outras formas de fazer comentário, inclusive de mais de uma linha, mas nós vamos ver posteriormente. E depois de codificar, né, nós teremos que testar, que é a última fase, né, para ver se deu tudo ok. Então, nós sabemos que a soma de 2 com 3 tem que dar 5. Se der alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada aqui na codificação. Temos que voltar, consertar, até que o resultado seja satisfatório, certo? Então, aqui um exemplo do teste, né? Ele imprimiu a soma de A e B é 5. Então, tá tudo ok com o programa.